Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. Querido irmão, querida irmã, este é um momento muito especial, quando nós reservamos um tempo do nosso dia para nos colocar diante da Palavra de Deus. Esta atitude é muito importante. Nós necessitamos escutar a voz de Deus. Afinal de contas, é esta voz que alimenta o nosso caminho, a nossa espiritualidade e a nossa fé. Por isso, não negligenciemos a escuta da Palavra de Deus em nossa vida. Te convido, querido irmão, querida irmã, a fazer deste momento o momento da revelação de Deus, permitindo que a sua voz ressoe em nosso coração. Por isso, vamos acolher com todo carinho a palavra que hoje o Senhor dirige a cada um de nós e deixemos que ela cresça e possa produzir muitos e bons frutos em nossa vida. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Tendo partido dali, caminhava através da Galileia, mas não queria que ninguém soubesse, pois ensinava aos seus discípulos e dizia-lhes: O Filho do Homem será entregue às mãos dos homens, e eles o matarão, e morto, depois de 3 dias, ele ressuscitará. Eles, porém, não compreendiam essa palavra e tinham medo de interrogá-lo. E chegaram a Cafarnaum. Em casa, ele lhes perguntou: Sobre que discutíeis no caminho? Ficaram em silêncio, porque pelo caminho vinham discutindo sobre qual era o maior. Então ele sentou, chamou os 12 e disse: Se alguém quiser ser o primeiro, seja o último de todos e o servo de todos. Depois tomou uma criança, colocou-a no meio deles e, pegando-a nos braços, disse-lhes: Aquele que receber uma dessas crianças, por causa do meu nome, a mim recebe. E aquele que me recebe, não é a mim que recebe, mas sim àquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, hoje somos confrontados com este texto do Evangelho de São Marcos, que nos apresentam 2 realidades muito importantes que devem ser observadas por nós. A primeira é o anúncio da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. E a segunda realidade que devemos estar atentos, o comportamento dos discípulos diante do anúncio da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Mesmo naquele momento crítico, eles estão em busca de privilégio, se perguntando quem é o maior entre eles. Por isso vamos fazer a reflexão deste Evangelho nos colocando também dentro desta cena. Afinal de contas, tantas vezes nós carregamos em nosso coração os mesmos sentimentos dos discípulos de Jesus. Por isso te convido a, com toda a sinceridade e abertura de coração, fazer a reflexão deste texto do Evangelho. O Evangelho começa dizendo assim: Tendo partido dali, caminhava através da Galileia. Importante dizer que Jesus inicia o seu ministério, a sua missão, justamente na Galileia, que era considerada a periferia religiosa de Israel daquele tempo. Jesus não inicia a sua missão em Jerusalém, que era o centro religioso. Ao contrário, ele inicia a sua missão na Galileia, a periferia religiosa, e é a partir dali que Jesus faz o seu caminho em direção a Jerusalém, onde ele deverá sofrer a sua paixão, morte e ressurreição. Em seguida diz o Evangelho: ensinava os seus discípulos. Portanto, Jesus está realizando a sua missão importante de mestre, aquele que dá o seu ensinamento. E o ensinamento de Jesus é justamente do caminho a ser percorrido para realizar a vontade do Pai. E qual é o conteúdo do ensinamento de Jesus neste Evangelho que nós terminamos de ouvir? Vejamos o que diz o Evangelho. O Filho do Homem será entregue às mãos dos homens, eles o matarão, e morto depois de 3 dias, ele ressuscitará. Veja bem, o conteúdo do ensinamento de Jesus no Evangelho que escutamos hoje
é o anúncio da sua paixão. Jesus não ilude os seus discípulos dizendo que o caminho do seu seguimento será um caminho fácil, livre de qualquer dificuldade. Ao contrário, Jesus é muito aberto e honesto com os seus discípulos, dizendo que o seu caminho é o caminho da paixão, é o caminho da abnegação, é o caminho do sofrimento e, inclusive, o caminho da morte. Contudo, Jesus também antecipa a seus discípulos que o mal não vencerá e nem mesmo a morte vencerá, mas o amor vencerá. Por isso, morto, ele ressuscitará no terceiro dia. É interessante quando a gente vê este ensinamento de Jesus e diante deste ensinamento a reação dos discípulos de Jesus que não admitiam esta imagem do seu Messias. Vejamos como continua o Evangelho. Eles, porém, não compreendiam esta palavra e tinham medo de interrogá-lo. Por que os discípulos de Jesus não compreendiam este seu ensinamento? Justamente porque os discípulos de Jesus, como todo o povo de Israel daquele tempo, tinham uma imagem messiânica diferente. Eles esperavam um Messias que fosse guerreiro, forte, político. E de repente Jesus se apresenta como um Messias fraco, um Messias sofredor que assume o caminho do esvaziamento, da abnegação, o caminho da cruz. Por isso os discípulos não compreendem. Esta mesma dificuldade de compreender Jesus é presente no hoje da nossa história. Muitas vezes nós também preferimos a imagem de um Cristo glorioso, poderoso, e não admitimos a imagem de um Cristo sofredor, que carrega a sua cruz. Por quê? Porque se nós admitimos o Cristo sofredor, o Cristo da cruz, também nós devemos admitir que o caminho da vida cristã é o mesmo caminho do seguimento de Jesus. Por isso os discípulos de Jesus tinham dificuldades de compreender e nós ainda hoje temos também dificuldades de compreender e acolher este Messias sofredor. Em seguida, o Evangelho mostra o sentimento do coração dos discípulos de Jesus. Chegaram a Cafarnaum e em casa ele lhes perguntou sobre que discutíeis no caminho. Portanto, Jesus percebe um comportamento diferente dos discípulos enquanto caminhava em direção a Cafarnaum e os questiona: o que discutíeis pelo caminho? E a gente vê a resposta dos discípulos. Diante da pergunta de Jesus, ficaram em silêncio, porque pelo caminho vinham discutindo sobre qual era o maior. Meu irmão e minha irmã, Jesus falando da sua entrega, da sua abnegação, da sua morte de cruz e da sua ressurreição. No entanto, os discípulos estão preocupados com quem é o maior. Também nós hoje na igreja, muitas vezes, com as funções que recebemos, tantas vezes, em vez de promover o Evangelho, queremos promover a nós mesmos e por isso criamos entre nós disputas para saber quem é o maior. Jesus reprova veementemente esse tipo de comportamento, não só aos discípulos daquele tempo, mas também a nós hoje. Não podemos usar a igreja, as funções que da igreja nós recebemos para promover a nós mesmos. Ao contrário, a nossa vida na comunidade deve ser uma doação para que Cristo cresça e nós diminuamos. Vejamos como o Evangelho continua. Então, ele sentou, chamou os 12 e disse: se alguém quiser ser o primeiro, seja o último e o servo de todos. Portanto, o caminho do seguimento de Jesus não é o caminho da autopromoção. Quem quiser ser o primeiro, que seja o último. Quem quiser ser o primeiro, que seja o servo de todos. Portanto, o caminho do seguimento de Jesus é o caminho do serviço. Quanto mais servimos, mais correspondemos àquilo que Cristo espera de nós. E continua o Evangelho apresentando este exemplo que Jesus dá. Tomou uma criança, colocou-a no meio deles e, pegando-a nos braços, disse-lhes: aquele que receber uma dessas crianças por causa do meu nome, a mim recebe. E aquele que me recebe, não é a mim que recebe, mas aquele que me enviou. Esta imagem da criança colocada no meio por Jesus, ela é muito importante, porque a criança, no mundo hebraico, não é somente símbolo da inocência. A criança é símbolo coletivo daqueles que não contam.
Por isso, enquanto os discípulos de Jesus estão em busca de lugares de honra e distinção, Jesus chama a atenção para que eles olhem para aqueles que não contam. Acolhendo estes, estamos acolhendo o próprio Jesus. E acolhendo Jesus, acolhemos o próprio Divino Pai Eterno. Por isso, deixemos que a mensagem do Evangelho nos provoque e nos ajude a percorrer o caminho com Jesus em direção a Jerusalém. Estamos concluindo este nosso momento especial diante da Palavra de Deus e de forma muito importante o Evangelho nos provoca a seguir o caminho de Jesus, o caminho da abnegação, o caminho da renúncia, o caminho da cruz e ao mesmo tempo chama a nossa atenção para o risco da gente viver uma experiência religiosa usando das funções que nos são confiadas para nos autopromover. Coloquemo-nos diante do Pai Eterno pedindo a graça de sermos como Jesus, assumir o caminho da nossa fé como caminho de serviço ao Senhor nos irmãos e irmãs, sobretudo aqueles que não têm ninguém por eles. Dirijamo-nos ao Pai e façamos a nossa oração. Divino Pai Eterno, Deus de amor e bondade, no dia de hoje, interpelados pela Palavra de Deus, te pedimos um coração humilde, que saibamos trilhar o caminho de Teu Filho Jesus, assumindo a nossa cruz de cada dia. E ajuda-nos, Pai Eterno, a nos livrar de todo o sentimento, de todo o desejo de busca de lugares de honra e distinção. E ensina-nos a servir cada dia mais os irmãos e irmãs, e deste modo servimos ao Teu Filho Jesus. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.